Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Que vocês estejam bem, que Deus esteja abençoando a todos vocês e que essa mensagem de hoje entre no seu coração, que faça morada no seu coração, que você seja um cristão, uma cristã melhor depois que ouvir um pouco dessa passagem de hoje, ok? Então vamos ao vídeo, vamos à palavra de Deus. Mateus 8, 19 e 20. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Essa passagem é uma passagem conhecida por todos, é uma passagem conhecida para nós cristãos. E Jesus Cristo, ele disse isso para aquele homem, para aquele mestre da lei, de uma forma emblemática. Jesus, ele não passava fome, ele nunca passou fome. Ele poderia ter passado necessidade. Ele não era um homem rico, ele não tinha posses, ele não tinha casa, ele não tinha propriedades, como ele mesmo diz aqui, que o Filho do Homem, ou seja, o Filho do Todo-Poderoso, o Príncipe do Céu, neste mundo, ele não tinha onde repousar a cabeça, inclinar a cabeça para dormir. Ou seja, ele não tinha uma cama, não tinha um teto, não tinha uma casa. Por quê? Porque ele estava vivendo os seus últimos 3 anos para pregar o Evangelho. Ele estava cumprindo aquilo que foi determinado antes da fundação do mundo por Deus. Ele teria que vir a este mundo, ele teria que nascer de uma mulher, ele teria que ter as mesmas tentações que qualquer ser humano teve, ele teria que ser 100% homem, 100% ser humano aqui nessa terra, para ele sofrer, para ele ver, para ele sentir o que o ser humano sente, para que ele pudesse, com a sua morte e a sua ressurreição, nos redimir de todos os nossos pecados. E foi isso que ele fez, com muito êxito. Jesus teve momentos na sua vida, como no jardim do Getsemane, que ele teve muito medo, porque nós temos medo. Toda a carne nossa é fraca, nós temos medo, e Jesus teve medo. Mas mesmo tendo medo, ele continuou a sua jornada, ele continuou a desempenhar o seu papel aqui nessa humanidade. E ele diz para esse mestre da lei, ele era esse homem que foi atrás de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que ele era um mestre da lei, ou seja, ele era um doutor, ele poderia ser um advogado, poderia ser um juiz, poderia ser qualquer autoridade da lei. E Jesus mesmo chegou para ele e disse: Olha, você quer me seguir? Tudo bem, você pode me seguir. Só que no meu ministério não há luxúria, não há conforto, não há tranquilidade. É isso que Jesus Cristo quis dizer a ele quando o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, da mesma maneira que Jesus estava em um lugar hoje, amanhã ele poderia estar em outro, pregando, cumprindo a vontade de Deus para a vida dele. E todos aqueles que o seguiam, eles sabiam que não teriam posses, que não teriam riquezas e que não teriam bens. Mas parece que isso mudou, né? Parece que hoje em dia a coisa virou do avesso. As igrejas cheias de teorias da prosperidade por aí, dizendo que se você for na igreja você vai ser um homem próspero, que você vai ser um homem rico, que você vai ser um homem, uma mulher de muitas posses. Com isso, eles atraem as pessoas, dizendo que se você não dar o dízimo, você vai ser amaldiçoado, impingindo o Velho Testamento dentro do Novo Testamento, a Velha Aliança dentro da Nova Aliança. Eu já preguei em vários vídeos sobre isso, não vou me estender aqui sobre dízimo, tá? Então, as igrejas hoje, elas vivem disso, elas vivem do medo que elas impõem às pessoas, dizendo que para os seus fiéis que se eles não derem um dízimo, eles vão ser amaldiçoados, jogando Malaquias lá.
dizendo que se você não for um ofertante, se você não entrar numa corrente, se você não comprar uma porcaria qualquer ungida, uma Bíblia ungida, um lenço ungido, uma vassoura ungida, que você não vai entrar no reino dos céus, que você não vai obter aquilo que Deus quer para você, sendo que isso é uma tremenda safadeza, é uma tremenda mentira. E Jesus Cristo desmascara isso nessa leitura que nós lemos hoje, dizendo que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha um travesseiro, ele era pobre. Ele veio a esse mundo para cumprir a vontade de Deus. E a partir do momento que eu e você, nós fomos mortos em Cristo Jesus no batismo, nós também temos que mortificar esse corpo. Nós devemos priorizar o reino de Deus em nossas vidas em primeiro lugar, porque está escrito: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas não fazem isso. As pessoas não pensam em primeiro lugar no reino de Deus. Eu não estou dizendo em pensar em primeiro lugar no reino de Deus dando dízimo, não. Eu estou dizendo em você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como Jesus Cristo disse, que esses eram os 2 únicos mandamentos que nós tínhamos que seguir. Você quer ofertar na sua igreja? Oferte de coração, não por obrigação, não por medo, mas por amor ao reino de Deus. Você quer ajudar uma pessoa necessitada? Faça isso. É muito melhor do que você dar um dízimo obrigado, sendo que você nem pode dar. Para quê? Às vezes para encher a barriga de pastores por aí, de líderes religiosos que se dizem ungidos pelo poder de Deus, mas não sabem de nada. Ficam jogando e impingindo coisas que não existem mais para os seus fiéis. O que nós vemos hoje é líderes religiosos famosos por aí, com jatinhos, com aviões, com fazendas, com bens e bens e bens e bens, e dinheiro, 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 é só isso que eles pensam. Eles não pensam no reino de Deus, no amor de Cristo, em pregar aquilo que nós devemos pregar, que é o reino de Deus, o amor de Cristo pelos nossos semelhantes, pelo nosso próximo, em vivermos em santidade, em buscarmos a santidade, em nos arrependermos do que nós fazemos todos os dias. Não. O mundo de hoje só pensa em dinheiro, só pensa em fama. Então, o tema desse vídeo de hoje é crente confortável. Ou seja, hoje em dia é muito fácil ser crente. Ninguém mais se preocupa com nada. Basta que você dê um dízimo obrigatório, que está tudo certo, que a sua vida vai ser 1000 maravilhas, sendo que não é assim. E pelo contrário, se você não dá o dízimo, qual é a primeira coisa que as pessoas falam? Ah lá, não deu dízimo, o devorador está vindo e está fazendo isso com a vida dele. Não, não é assim que funciona. A Bíblia não nos ensina isso. Busque ao reino de Deus na tua vida em primeiro lugar. Pregue o Evangelho de Cristo a toda a criatura. É para isso que você está vivo aí. É para isso que eu estou vivo aqui. Nós devemos todos os dias da nossa vida mortificar a nossa carne e buscarmos a santidade diante de Deus. É difícil? É muito difícil. Mas como nós conseguiremos? Somente com a força do Espírito Santo. Pedindo a Deus que nos dê o Espírito Santo para que nos dê força, para que nos dê garra, para que nos dê vontade de ler a Bíblia, para que nos dê vontade de orar. É somente assim que você vai cumprir realmente o que Jesus Cristo mandou que nós fizéssemos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, como aquele mestre que veio a Cristo e Jesus disse a ele que no ministério dele não haveria conforto, não haveria privilégios, não haveria banquetes, não haveria luxúria, isso vale para nós também. Isso não morreu lá, isso vale para nós também. Ah, mas Jesus já fez tudo por nós. Jesus nos deu o principal, que é a nossa salvação. Mas compete a nós também buscarmos o quê? O galardão no céu. Esse galardão é muito importante. Como nós buscamos esse galardão? Por amor, pregando o reino de Deus em primeiro lugar, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, não as coisas desse mundo. Tudo bem? Reflita nisso.
Pare para pensar um pouco nisso. Eu tenho certeza que você vai tomar outra conduta a partir de agora na sua vida. Quando você for pensar primeiro no seu ventre, no seu corpo, você deve pensar antes no reino de Deus. Você deve pensar antes no teu próximo do que em ti mesmo. Tudo bem? Esse é o nosso vídeo de hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo.